Perceba o que podemos fazer com esse indicador aqui que tem mostrado uma assertividade fora do sério quando se opera índice e dólar na Bolsa de Valores. Se nós colocarmos esse indicador aqui que é grátis e está disponível no Profit Chart, pode ter certeza, obter melhores acertos, acertos mais redondos, mais precisos, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque esse indicador ele consegue mostrar potenciais falsos rompimentos do preço em relação a um ponto muito interessante que se percebe diariamente nas operações. Que ponto é esse? Os pontos das máximas e das mínimas ocorridas no dia anterior. Então eu preciso que você compreenda o seguinte: o preço máximo e mínimo que ocorreu na sessão anterior do mercado tem uma relevância incomum no dia atual. Por algum motivo, os traders, os grandes operadores, eles usam a máxima e a mínima que ocorreu na sessão anterior para fazer operações que são muito lucrativas para eles. Então, com esse indicador, ele consegue tentar mostrar que, opa, chegou numa mínima ou numa máxima do dia anterior, na sessão de hoje, pode ser que a tentativa de romper essa máxima ou mínima falhe. E é isso que esse indicador faz. Ele é um indicador RBG. E eu vou te explicar passo a passo como que podemos usar isso para obtermos melhores acertos em nossas operações. Gostou da ideia? Você já está inscrito no canal? Se não está inscrito, esse é o momento. Se inscreva agora para nunca mais perder informações assim tão importantes para o nosso dia a dia no mercado. Olhando assim, parece que é um dia normal, olha só, preços fazendo o que sempre faz. Agora, preste atenção numa coisa. Se nós olharmos aqui no dia anterior e observarmos aqui, por exemplo, essa posição aqui foi onde o preço chegou mais alto no dia de ontem. Vamos colocar essa linha aqui para nós entendermos isso. E aqui nessa região foi onde fez a mínima, o preço foi mais para baixo no dia de ontem. Então aqui nessas linhas se delimitam a máxima e a mínima do dia anterior. Vamos trazer para o dia de hoje e ver o que acontece. Percebe aqui? O preço abriu aqui nessa região, foi aonde? Ele foi lá tocar a máxima do dia anterior. Então o dia anterior, a máxima e mínima do dia anterior tem grande relevância porque os grandes players amam essas posições. Vamos mais para frente um pouquinho. Olha aqui onde que o preço veio aqui embaixo, na mínima do dia anterior. Anote isso, grave isso bem. Nunca mais esqueça, a máxima e a mínima do dia anterior têm grande relevância no dia de hoje. São regiões muito importantes de resistência ou de suporte. Essas regiões são muito importantes. Anote isso, nunca mais esqueça. Agora, onde que entra o indicador que nós vamos colocar agora aqui no gráfico? Vou mostrar que ele é grátis, está disponível aí no seu Profit Chart e acredito que em outras plataformas também. É o RBG. Botão direito, indicadores, ó, inserir indicador. Aqui vamos colocar então RBG, ele vem aqui, pronto. Agora vamos inserir em cima dos candles. Inserimos e confirmamos, pronto. Antes de mais nada, vamos dar uma melhorada nesse visual. Dou 2 cliques aqui. Tem 3 linhas, né? A vermelha, vou colocar aqui esse fúcsia mais brilhante aqui, tamanho 4. Agora aqui essa linha azul, que é a linha do meio, vou deixar azul também. Vou colocar mais brilhante, um azul claro. Vou deixar tamanho 2 e vou colocar ela tracejada, tá? É a linha 3, é a linha aqui da verde. Vou colocar um verde mais brilhante, mais grosso também. Pronto. Só isso. Aí ficou mais visível, ficou melhor, né? Então esse indicador ele mostra um pouco adiante da máxima e um pouco para baixo da mínima do dia anterior. Então, a mínima do dia anterior foi aqui, né? Foi aqui. E a máxima nós tínhamos visto antes, foi bem aqui, né? Olha só, nós trazemos, ó, máxima, essa linha amarela, ó, mínima do dia de ontem. E aqui no dia de hoje, então ele foi um pouquinho mais para cima. O indicador RBG, ele traça um pouco mais adiante da máxima do dia de ontem, ou então um pouco mais abaixo da mínima do dia de ontem. E aqui no meio é a metade, bem certo, 50% entre essa linha aqui e essa linha aqui embaixo. Ele fez aqui um ponto que é um potencial pullback. É bem no meio entre essas duas linhas extremas, né, do indicador. Ele traça essa linha bem no meio. E agora, a pergunta, por que ele traça um pouco mais acima e um pouco mais abaixo em relação à máxima e mínima?
do dia anterior? Porque ele tenta prever se vai haver ou não um rompimento nessas regiões de máximas e mínimas do dia anterior. Por isso, quando ele coloca aqui mais para baixo, ou então lá em cima, mais para cima do que realmente foi máxima e mínima, se chegar aqui nessa região, por exemplo, vai servir como um suporte. Ou então aqui em cima, se ele chega aqui na linha do indicador, vai ser uma indicação de um possível falso rompimento de subida nessa máxima do dia anterior. E é por isso que ele faz essas marcações mais adiante, em torno de 150 pontos no índice, acima ou abaixo da mínima e máxima do dia anterior. Então, preço tocou aqui, possível resistência. Preço tocou aqui embaixo, possível suporte, porque falhou no rompimento. Mas como que a gente pode ver se realmente foi uma falha ou houve o rompimento? Então eu vou tirar essa linha máxima e mínima do dia de ontem e deixar só o indicador. Aqui o dia de ontem não teve nenhuma violação aqui no indicador. Agora aqui o mercado foi para a mínima, chegou no indicador e houve o rompimento. Rompeu, foi para baixo. Para quem compreende o uso dos padrões de candle, percebe que se de fato houvesse aqui um suporte, o preço retornaria para cima, haveria algum candle de força indicando que o retorno seria para cima. Como aqui tocou, não houve reação para cima, o fato que houve aqui é o verdadeiro rompimento em direção à baixa. E aqui foi bem justo, a mínima do dia anterior passou um pouco mais aqui, mais ou menos nessa região, houve uma tentativa de rompimento e o indicador aqui servindo bem para mostrar que de fato aqui houve uma falha de rompimento, porque o preço tentou até ir para baixo, porém segurou nessa região e retornou. Podemos usar esse indicador para dizer o quê? Vai chegar próximo a essa região do indicador, ficamos atentos se há ou não o rompimento do indicador. O que é rompimento? O rompimento é quando um candle atinge a região e de fato fecha, por exemplo, abaixo dessa região. Se o candle ele tem que fechar abaixo, aí é o rompimento. Ou então lá em cima, né, tem que bater e fechar acima. Isso por si só não é suficiente para dizer que houve ou não o rompimento da região. É preciso confirmar. Não vou entrar nesse detalhe agora de confirmação. Só fica atento. O uso desse indicador ajuda a mostrar se houve ou não falha no rompimento da máxima ou mínima do dia anterior. Nessa região, por exemplo, chegou pertinho, não houve o rompimento. Nessa outra região mais adiante, houve o rompimento. E aqui no meio, essa linha do meio é o meio a meio, né? O 50% do próprio indicador. Serve de pullback. Foi bem o que aconteceu aqui. Ó. O preço chegou lá embaixo, aqui, onde esperava-se que ocorresse um pullback, ou seja, a correção do movimento, de fato aconteceu bem em cima da linha. O preço veio aqui e retornou. Um dia que o uso desse indicador teria dado bastante certo. Então anote aí e faz seus testes. Indicador RBG. É grátis e está na sua plataforma Profit Chart. E rapidinho mostrando para vocês o desempenho do robô mini dólar aqui, que está operando aí no mês de setembro e fez, olha só pessoal, até o momento R$ 1.755. Então, para você não esquecer, se você quer aproveitar, na próxima semana vai ter mega cupom de desconto para essa licença vitalícia do robô mini dólar. Para isso, você tem que entrar nesse link que está aí na descrição, porque será lá que será colocado as transmissões em conta real e também disponibilizado o cupom de desconto. Entra lá, porque é só lá e só o nosso grupo que vai receber, tá pessoal? Se a informação desse vídeo valeu a pena, foi útil para você, não esqueça, deixa o seu like, abraços e até mais.